Olá, meu nome é Alexandre Henrique e iremos começar o curso de Química e iremos começar com Química 1, aula 1 a 3, e os assuntos que serão abordados modelos atômicos e partículas fundamentais. Bom, para a gente começar o assunto, temos que dar uma contextualizada e perguntar o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço na Terra ou no mar, é tudo aquilo que ocupa espaço. Mas do que é formado as matérias? Classificamos hoje que as matérias, desde o corpo de uma cama, de um celular, de uma porta, elas são constituídas de átomos. Os primeiros pensadores que idealizaram o átomo foi Demócrito, um grego, em que pensou da seguinte maneira: a gente pode pegar um material e ir quebrando ele em diversas vezes, até chegar à última matéria, o último pedaço que é indivisível. Átomo quer dizer indivisível. A é um prefixo de ligação e to é um prefixo de quebra. Átomo é uma matéria que não pode ser quebrada. É uma partícula fundamental, partícula indivisível é um átomo. Bom, isso ficou muito raso para a gente denominar o que é um átomo e como que os átomos formam a matéria. Passados bastante tempo, a Idade Média inteira, e em 1808 um cientista chamado Dalton formulou a primeira ideia do que seria um átomo. Ele estabeleceu que os átomos eram indivisíveis, eram espécies maciças e indivisíveis, e cada átomo era diferente um do outro por causa da massa. Hoje, essa teoria de Dalton é totalmente contestada. Ela tinha vários erros, mas para o momento ela era de grande peso científico. Um erro é dizer que um átomo, a gente determina um átomo pela sua massa. Isso não é correto, é pelo seu número atômico, que é o número de prótons. Bom, e todos os átomos eram indestrutíveis. Isso também está errado, porque a física e química da radioatividade, ela mostra que os átomos podem ser divisíveis. Eles também podem ser destrutíveis. A gente pode destruir um átomo, ok? Ele classificou que quando átomos procuravam se juntar para buscar a estabilidade, e com a estabilidade cada átomo junto viraria uma molécula, e essa molécula poderia ser uma matéria. Bom, Dalton, as principais coisas que você deve saber de Dalton é que são esferas maciças e divisíveis, que é o átomo, que ele considera assim, e átomos diferentes era por causa da massa. Isso está errado, e os vestibulares cobram esse erro. E eles eram indestrutíveis, também está errado. Bom, dando um passo seguinte, vamos conhecer o modelo de Thomson. Primeiro, a gente tem que entender onde Thomson conseguiu arquitetar todos esses fundamentos para demonstrar o seu modelo atômico. Bom, ele conseguiu estudos de Crookes que conseguiram fazer no laboratório o tubo de Crookes. O que seria um tubo de Crookes? Bom, seria um tubo onde ele aplicaria uma diferença de potencial no cátodo para o ânodo, e dentro desse tubo ele deixava totalmente sem gás aqui dentro, para diminuir a resistência interna do ambiente. Então ele deixou aqui no vácuo. Quando ele ligava essa diferença de potencial com uma DDP alta, 20.000 volts, esses raios apareciam e tinham um sentido retilíneo do cátodo para o ânodo. E por isso que se chamou raios catódicos, porque saía do cátodo e para o ânodo. O que esses raios mostrou para a classe cientista? Bom, eles perceberam que havia uma natureza elétrica no ar.
porque mesmo tirando todo o ar daqui, tinha ainda um pouco de ar, mas eles tentaram zerar para diminuir a resistência, para ter o fluxo de cargas dentro desse recipiente. Bom, como eles perceberam que tinha um fluxo saindo do negativo para o positivo, eles denominaram que tinha uma carga elétrica aqui. Tinha uma carga elétrica saindo do polo negativo e indo para o polo positivo. Então, eles deduziram que era um elétron, uma carga em que uma carga em que sofre atração do polo positivo. Isso nos demonstra que tem uma carga negativa dentro desse sistema. Bom, o que tem dentro desse sistema? Ar. E ar é átomos. Então, eles denominaram que o átomo tem uma carga elétrica. E, posteriormente, eles também perceberam que haviam raios também no sentido contrário ao dos elétrons. Ele saía do ânodo, ia para o cátodo, e essas cargas foram denominadas como as cargas positivas. Bom, com esse experimento, Thomson estudou esse experimento e elaborou o seu modelo atômico. Bom, ele falou que o modelo atômico era um pudim de passas e que tinha natureza elétrica. Por quê? Porque ele era um pudim, imagine um pudim. Ele é a natureza, a carga positiva é o pudim, enquanto que as passas seriam as cargas negativas. Por isso que teria natureza elétrica, porque tem carga positiva e carga negativa. E isso deixaria o modelo atômico neutro. Por um tempo, de 1898 até 1911, esse modelo foi aceito pela classe cientista, porque ele caracterizou as cargas e modulou o seu modelo atômico. Teria uma região positiva, que é o pudim, e as partículas negativas, que são as passas. Se a gente aplicar uma diferença de potencial aqui com capacitor, por exemplo, botando um polo negativo aqui e um polo positivo aqui, a gente vê uma variação do fluxo dos raios dentro do tubo. A gente percebe que os raios eles vão migrar para o polo positivo, mostrando mais uma vez a natureza elétrica dos átomos, ok? Bom, em seguida, o que a gente precisa saber mesmo são esses pontos que estão destacados na lousa, que é um pudim de passas, foi estudado pelo tubo de Crookes, com tubos catódicos, porque saiu do cátodo. Tem a região positiva e as partículas negativas, onde a região positiva é como se fosse um bolo e as passas é a carga negativa, e tem a natureza elétrica do átomo. Diferentemente de Dalton, Thomson caracterizou que existem partículas menores do que o átomo, porque tem partículas positivas e partículas negativas. Não são maciças e indivisíveis, são divisíveis com o modelo de Thomson. Bom, o quarto modelo que foi estudado pela ciência é o modelo de Rutherford. Esse modelo ele é meio pop, porque é aquele mesmo modelo daquele desenho da Nickelodeon, qual é o nome que tem? O Jimmy Neutron, é aquele mesmo desenho onde tem o núcleo e a eletrosfera. Aquilo ficou um pouco pop, mas não é daquele jeito um átomo. Bom, o modelo de Rutherford é classificado como um átomo dividido em núcleo e uma eletrosfera, e os elétrons ao redor do núcleo. O núcleo é denso, por quê? Porque está em uma região pequena e com muita massa. Por ser denso, a eletrosfera está ao redor e é onde estão os elétrons. Essa concentração de prótons e elétrons que dá estabilidade para o átomo, segundo Rutherford. Mas
onde ele conseguiu elaborar esse modelo? Bom, ele fez um experimento da lâmina de ouro. Vamos lá. Ele pensou o seguinte: bom, se o átomo é positivo e negativo, se a gente pegar uma lâmina de ouro, uma lâmina bem fina de ouro, ali vão ter átomos, ok? E esses átomos, pela teoria, pelo modelo de Thomson, tem uma região maior de carga positiva do que de negativa. A região que a gente espera é que a carga positiva seja de maior, tenha maior área do que as cargas negativas. Com isso, ele pegou uma lâmina de ouro, pegou chumbo e polônio. Polônio é um elemento radioativo e quando ele está em um ambiente normal, ele libera muitos prótons. O que esperava Rutherford? Esperava que com a liberação desses prótons e tentando jogar esses prótons na lâmina de ouro, muitos prótons, por ser positivo, iriam sofrer alguns desvios quando pegasse na lâmina de ouro. Por quê? Positivo com positivo sofre uma repulsão. E para a surpresa dele, grande parte das partículas positivas que saiu do elemento radioativo polônio não sofreram nenhum desvio. Passaram pela lâmina de ouro e marcaram em alguns pontos. Quem fez isso foi os ajudantes de Rutherford. Passaram pela lâmina lâmina de ouro, e não sofria nenhum desvio. E algumas, surpreendentemente, sofriam um desvio de 90 graus, voltavam praticamente. Então ele deduziu que o átomo não era uma região muito grande de prótons, porque se fosse uma região muito grande de prótons, todos sofriam um desvio muito grande, porque aquela partícula ia se desviar com as partículas positivas do polônio. E ele deduziu que as regiões positivas eram pequenas, porque muitas não sofriam desvio, enquanto que existia elétrons ao redor dessa região pequena, para manter estável aquele átomo. Então, ele denominou que um átomo era uma região densa, positiva, e ao redor dessa região densa e positiva tinham os elétrons. E quando um próton do elemento radioativo, que era o polônio, ia para a lâmina de ouro, ele às vezes pegava no núcleo, e quando pegava no núcleo sofria uma grande variação na sua direção, ok? Então ele determinou que o átomo era dividido em núcleo denso e a eletrosfera, com os elétrons ao redor. Experimenta a lâmina de ouro. Bom, isso é Rutherford, ok? É muito importante a gente pensar assim: como é que os elétrons iriam ficar na eletrosfera e não seriam atraídos pelo núcleo positivo, porque os elétrons têm carga negativa, então eles tendem a ir para a carga positiva. Como é que não havia o colapso entre a carga positiva e a carga negativa? Bom, isso não foi explicado por por Rutherford. Isso foi explicado de uma maneira melhor pelo modelo de Bohr, de 1903. Aqui já estamos no século XX, em que podemos que surgiu um novo modelo atômico bastante complexo, porque Bohr quantizou as energias e estabeleceu que cada elétron está em um nível de energia. E quando o elétron recebe energia e salta para uma camada superior, ele fica instável. E essa instabilidade, ao decorrer do tempo, tende a voltar à estabilidade. Quando ele ganha energia, ele fica instável, mas na volta ele libera energia na forma de luz, na forma de fótons. É o efeito fotoelétrico dos átomos, e principalmente dos metais. Mais pra frente, Einstein estudou esse efeito fotoelétrico e calculou até a quantidade de energia e mostrou como que os elétrons conseguem
passar por uma camada mais externa e voltar, e as formas de radiações eletromagnéticas, ok? Bom, Bohr, ele quantifica a energia, então ele começa com um novo estudo chamado de energia quântica, e que ele denomina que cada órbita tem sua determinada energia, justamente para explicar o porquê o elétron da eletrosfera não migra para o núcleo e não sofre um colapso. Rutherford não sabia ainda sobre a partícula subatômica dos nêutrons. A partir de Bohr, a ciência já descobriu os nêutrons. Então, os prótons com os nêutrons deixavam aquele ambiente estável e não atraía a sua região da eletrosfera onde estavam os elétrons. Por isso que o átomo consegue a estabilidade que hoje em dia tem, ok? Porque tem um átomo hoje, a gente pode classificá-lo como as partículas subatômicas. Um átomo tem próton com nêutrons no núcleo e elétrons na sua eletroesfera, ok? A gente pode classificar um átomo com esse elemento X, onde o A é massa, a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, como eu estava explicando. O núcleo é o lugar mais pesado do átomo, onde a gente pesa o átomo. Os elétrons são muito leves. Então, onde está o peso do átomo é no seu número de prótons com o seu número de nêutrons. Então, é o núcleo que faz a gente pesar um átomo. Enquanto que o número de prótons para uma carga neutra, o número de prótons é igual ao número de elétrons para um átomo neutro. Enquanto que para um cátion ou um ânion, a gente pode determinar prótons menos elétrons, a gente determina a carga daquele átomo. Ou ele pode ser negativo porque tem mais elétrons, ou ele pode ser positivo por ter menos elétrons. Quando a gente calcula a carga, a gente nunca fala de variação no número de prótons, porque variar o número de prótons é radioatividade. A gente sempre fala em relação aos elétrons, se tem mais elétrons acima do prótons ou se tem menos elétrons acima do próton, entendeu? Assim dá a carga, ou ela é positiva porque tem mais prótons que elétrons, ou ela é negativa porque tem mais elétrons do que prótons. Sempre a gente mexe com a parte da eletrosfera, dos elétrons, nunca da parte atômica. Atômica é energia nuclear, é radioatividade, é algo mais pontual que iremos abordar nos assuntos a seguinte, beleza? Então é isso, a aula de Química 1, a aula de 1 a 3. Muito obrigado, deixa o like e comente e compartilha.